Oi, gente. A gente começa hoje mais um debate do Olhar de Cinema 2020, dessa vez com o filme Cavalo, que está na mostra Olhares Brasil, do festival. A gente está aqui com o Werner Salles e Rafael Barbosa, que são diretores do filme, e com o Alexandre Constantino, que é elenco do filme. A gente vai fazer uma conversa aqui a partir de algumas questões e fica todo mundo à vontade aí para interromper, fazer pergunta e falar o que achar mais interessante. Eu acho que uma primeira, na verdade, um comentário, assim, quer dizer, para quem está nos assistindo e não viu o filme ainda, Cavalo ele acompanha o processo criativo de 7 dançarinos negros e negras uma imersão em suas ancestralidades nesses processos criativos, né? Longa-metragem de Alagoas. Então, começar só com um comentário mesmo, lançar uma primeira pergunta mais geral para vocês, que o Cavalo ele tem uma forma dele híbrida, que ele vai costurando alguns regimes diferentes, né? Ele traz o documentário, ele traz a ficção e ele traz a performance muito fortemente. E ele vai também mostrando como esses processos criativos desses 7 artistas estão completamente atravessados pelo cotidiano com seus hábitos, com seus afetos, com seus tempos muito próprios, né? E como esse tempo do cotidiano ele é totalmente permeado por um tempo, né, uma temporalidade que é uma outra, que traz aí fortemente a ideia da ancestralidade. A Leda Maria Martins fala da ideia de um tempo espiralar, né, que cada performance, né, nessa convocação da ancestralidade, ela vai sempre se atualizando, ela vai sempre criando alguma coisa nova, né, criando algo novo. Então, talvez uma primeira pergunta que eu lanço para vocês, a partir desse comentário, é como é que o filme se construiu nesse diálogo entre pessoas, né, de trajetórias diferentes e de trabalhos em campos diferentes da performance e do cinema, nesse diálogo mesmo entre o que é performático e o que vem desses regimes do cinema, né, desse registro documental principalmente. Mas como é que se construiu nesse diálogo entre, né, o performático e talvez essa vontade aí de documentação de cinema? Fique à vontade para falar. Primeiro, agradecer o convite. Obrigado, Carla, pela conversa, pelo festival, pela oportunidade. O Olhar de Cinema sempre foi um festival que eu acompanhei essa trajetória aí com muita atenção, muita vontade de participar. Então, é uma realização para a gente estar no Olhar de Cinema e mostrando Cavalo, então, que é um filme também muito especial para nós. É incrível. Sobre esse processo, assim, a gente se lançou num processo artístico mesmo, né? Com o elenco, mas também nossa, uma vivência nossa, da equipe inteira. E com algumas incertezas, a gente não sabia que materiais esse processo ia gerar. A gente tinha alguns starts, algumas premissas, alguns inputs, né? Mas a gente sabia que o filme seria o resultado de um processo que dependia muito do desenvolvimento dessas performances, desses estados que viriam muito do elenco, né, da contribuição deles, porque o processo também era um processo de coautoria. Então, a primeira grande premissa era registrar, né, estar muito atento, aberto, em diálogo e registrar. E aí, de certa maneira, a gente costuma dizer que é um filme de montagem também, porque é na montagem que a gente articula esses resultados desses processos. Né? E muita coisa foi surpreendente para a gente. Só assim, tentando explicar um pouco uma linha do tempo desse processo. Né? A gente fez um teste de elenco para selecionar essas 7 pessoas. E esse teste foi uma grande entrevista em que a gente escutou as histórias e eles dançaram também. Eles e elas dançaram e falaram sobre seus cotidianos, né? E sobre suas trajetórias. E aí a gente selecionou 7. A princípio, a gente não tinha um número de quantas pessoas a gente ia selecionar. Em algum momento do roteiro, esse número era uma pessoa, inclusive, que seria um protagonista. E talvez a gente tivesse outros que fariam parte do mesmo grupo, mas dentro desse processo de dança que já tinha sido definido. E aí a gente parte do processo de filmagem, que é o registro desse processo artístico, dessa imersão, desse mergulho. Tanto na ancestralidade, nessa palavra que a gente usa, mas também nas identidades, nas formas de ser.
E a questão dos tempos que você menciona, eu acho que o filme tem tempos distintos, registros distintos, diversos, né? Que tem muito a ver com essas contribuições individuais, particulares, de cada um, que de certa maneira, influenciam um registro próprio. Alguns, inclusive, se registram, né? Então, isso traz uma outra dinâmica também. E o filme, a montagem é um grande desafio de como a gente transforma em um conjunto homogêneo esses registros tão distintos. Acho que o Werner, que montou o filme, é um dos montadores, também pode falar sobre isso. E vai ser interessante também ouvir a Lê, que viveu por dentro aí o processo do elenco. Pois é. Então, a gente levou um pouco da nossa experiência, trouxe um pouco da nossa experiência de documentário para esse filme, na estratégia de tentar proporcionar uma experiência real, né? Viver uma experiência no set. Então, sempre a gente tentou isso em todos os momentos. E a gente experimentou muita coisa, e foi muito forte as experiências que a gente teve no set. A gente, quando terminou o filme, a gente sabia se conseguisse passar parte da energia que a gente sentiu nos processos de filmagem, a gente tinha um filme. Esse era o grande desafio da montagem. A gente tentou começar a montar de uma forma mais linear e viu que não estava funcionando muito bem quando a gente encarou que vamos passar as experiências. Então, a gente tentou encontrar essa experiência na montagem, né? Passar essa energia real da experiência vivida. A maior parte dos planos são planos únicos, takes únicos, a gente não repetiu. Então, foi um filme feito como um documentário, na estratégia de viver a experiência e passar ela na montagem, né? Por isso que tem planos que são planos sequências enormes, de 11 minutos, que a gente acha que o tempo daquela experiência está ali impressa naquele tempo, não merecia o corte. Pegando esse gancho com relação ao que você coloca, Carla, sobre performance, a minha formação é como ator. Em 2016, talvez 2014, eu comecei a pesquisar performance. E aí o que eu acho, quando eu voltei para Maceió, foi justamente no processo, um ano ou dois depois do teste de cavalo. E o que eu quero dizer, performance é a atualização do corpo em ação política. Basicamente, o que se pensa sobre performance e arte é isso. Então, quando o filme se propõe a fazer que seria um documentário, mas a partir das experiências, ele já automaticamente se atualiza e se coloca nesse lugar do moderno e do contemporâneo. Porque hoje, muitos atores, inclusive, se distanciam desse lugar do ator para o lugar do performer, porque a gente compreende cada vez mais a importância de utilizar esse nosso corpo na sua potencialidade, mas não só no lugar da estética ou da arte em si, mas também de uma política desse corpo. Então, o Cavalo é essa chegada dessas 7 performances contemporâneas, afrofuturistas, porque elas atualizam. O lugar desse performer no filme não é mais um lugar do ator só submisso, é um lugar de cocriação com a direção, e aí o parabéns para Werner e para Rafa por esse lugar e essa compreensão também da importância. É claro que a gente sabe que esse é um filme, outros filmes que Rafael e Werner vão fazer podem ser por um outro estilo, utilizando muito mais o ator que o performer, mas nesse caso de Cavalo, é muito feliz, né? O primeiro longa ser atualizado com 7 corpos afro em performance e se colocando no lugar político de cocriação junto com a direção. Isso é um presente para a gente também. Queria aproveitar também e comentar uma coisa em relação a isso, que se fala em ficção, né, documentário, quando se filma num registro híbrido, é uma tendência das pessoas lerem, na verdade, colocarem em dúvida, em xeque o que é real, entre aspas, o que não é, né? E aí algumas pessoas até leem como se quase tudo fosse encenado. E eu tenho uma certa dificuldade de pensar o que é em ficção, no trabalho que a gente fez, porque eu acho que praticamente tudo teve um registro documental, até as performances, né? O jeito de filmar, a estratégia era documental. Então, em nenhum momento existia ali um texto para ser decorado, ou posso até dar um exemplo para ilustrar isso. Por exemplo, uma cena como a que o próprio Alê fez quando ele fala aquele texto da peça de teatro Eva. Aquela era uma peça em que ele estava trabalhando naquele momento. A Ana,
que a diretora e dramaturga da peça, enfim, tinha uma agenda não exatamente naquele dia, mas por aquele período ali de ensaio para preparação da peça, e a gente simplesmente preparou uma locação para que aquela conversa existisse. A gente não tinha uma ideia do que seria, mas não determinou o que seria ali, né? Vinha muito da demanda dos personagens. Um outro exemplo é aquela cena em que o Leonardo, que é o Babalorixá no filme, conversa com a mãe. É uma cena muito marcante, as pessoas comentam muito sobre ela. E a gente sabia que existia aquele conflito entre os dois, ele no Babalorixá, ela uma senhora evangélica, e a gente queria, enfim, que de alguma maneira isso fosse exposto no filme, porque era um elemento muito importante da história dos dois personagens, mas a gente não sabia também o que seria essa conversa, o que se tratava, né? A premissa da cena era um encontro entre mãe e filho, e que tipo de conversa, que natureza de conversa sairia dali, a gente não preveu, não sabia, né? Então foi natural, nesse sentido espontâneo. Então, assim, eu não consigo apontar exatamente o que é ficção. Uhum. Só uma questão mais pontual, aproveitando um pouco que vocês falaram, qual o tempo de produção do filme? Que, enfim, vocês falaram nos prazos de 1 ano, 2 anos. Quanto tempo demorou entre a ideia e concretizar? A gente escreveu o primeiro tratamento do roteiro em 2005, que foi quando a gente concorreu a esse edital, né, que foi o primeiro edital para uma longa-metragem aqui em Alagoas. Foi a inauguração dos arranjos regionais no estado de Alagoas. Teve vaga para um longa, então a gente escreveu esse projeto em 2015, 2015, desculpa. Mas aí tem aquela demora da burocracia, da contratação, e aí a gente filmou ele em julho de 2018, e aí o resto do tempo foi de montagem e finalização, lançamos ele em janeiro desse ano. Então esse processo de feitura eu acho que tem 2 anos e pouquinho. Agora, é interessante você falando aí a linha do tempo, eu lembrei, esse filme tem vários plots, né? Porque quando a gente fez o roteiro era uma coisa, eram 3 personagens, claro que tinha alguma coisa do filme, depois a gente entra em crise, depois tem um plot das entrevistas que traz para a gente os personagens. Então ele foi, na verdade, quando a gente decidiu fazer Cavalo, o filme dessa forma, foi bem nesse período da filmagem, meio que a gente foi construindo o roteiro na construção do filme. A gente meio que deixou o roteiro original de lado e fez um roteiro para a filmagem. Foi o plot final, né? Para não parecer que a gente já tinha essa estratégia desde o início. A gente foi meio que conduzido a chegar, né? Encontrando os caminhos. Uhum. Eu tenho uma outra questão que, na verdade, vem de uma colega minha aqui da curadoria, Karine Martins, que era para estar aqui comigo, fazendo a comediação, mas infelizmente não pôde estar aqui hoje. Mas, enfim, eu vou ler a pergunta que ela gostaria de fazer. Que ela fala assim, que um aspecto muito interessante de Cavalo é como ele consegue trazer um gesto muito específico da cultura afro-brasileira para além da corporal. Como ele consegue trazer esteticamente uma experiência que contempla, no sentido de vivência e de forma, esse aspecto cultural. Então, ela pede assim eu também, a gente pede para vocês comentarem um pouco sobre essa construção da criação desses elementos sensoriais do filme que acabam extrapolando o corpo, né? E sendo captados também pela imagem, pela nossa relação com ele. E aí, pergunta para todo mundo mesmo. Se vocês quiserem. Quer começar, Lê? Assim, pontuar que a cultura afro-indígena é uma cultura cosmológica. Então, nós não somos só corpo, nós somos estética, nós somos política, nós somos ambiente. É muito abrangente, né? E quando o filme captura esses corpos, ele não está capturando só os corpos, ele está capturando uma história, e no caso, 7 histórias, né? Então, e com isso traz toda uma árvore que sustenta essa cultura. Mas para pontuar isso, que quando o filme captura esses corpos, ele não está capturando só os corpos, ele está capturando toda uma ancestralidade, uma história que se atualiza ali. E o que o diretor, e o montador, e a direção, e toda a equipe acabam favorecendo é para que essa ancestralidade ou essa narrativa afro
chegue com todo o seu potencial a partir de todas as nuances e todas as... É como uma tela, tinta de pintura, né? Você tem várias tonalidades e ali aquelas tonalidades estavam à disposição de toda a equipe da direção para que pudessem ser utilizadas. Esse corpo ele é também território. Eu acho que isso tá dentro isso nasce no projeto quando a gente escolheu trabalhar com a questão do médium, do cavalo. A gente viveu uma experiência no curta-metragem sobre Exu e a gente teve uma vivência em terreiros de Umbanda, de Candomblé, e a gente percebeu que ali tinha uma representatividade muito interessante do povo brasileiro através dos caboclos, dos pretos velhos, figuras marginalizadas da sociedade, o malandro. Então a gente entendeu que tocar nesse assunto, a gente ia ampliar o espectro da representatividade. O resto foi imposição que o próprio corpo de cada personagem pôs no filme, né? Cada um carrega uma força muito grande. E é por isso que eu acho que rolou o filme, porque você ligar a câmera e botar na frente das pessoas, não acontece filme. Tem que ter uma imposição, tem que ter uma representatividade. Todos eles, quando a gente fez as entrevistas do teste elenco, a gente percebeu que eles tinham isso. E a única coisa que a gente fez no roteiro foi tentar que aflorasse essas questões que já eram inatas de cada um, né? A mediunidade em uns, a questão da política em outros, etc, etc. E eu acho que foi por esse caminho. Eu acho que tem uma coisa do nosso processo que foi bem importante para que isso acontecesse. Como o Werner falou, né, a gente começa essa pesquisa com o documentário Exu lá em 2012, então são 8 anos. E a gente continuou filmando esse universo e mergulhando, né, e pesquisando muito nesses 8 anos, né. E mais principal, além disso que a gente constrói enquanto pesquisa, eu acho que foi muito importante a estratégia da escuta, né, do diálogo e dessa soma de visões, que vem tanto do elenco quanto das outras pessoas que estavam nos cercando e nos dando orientações e consultorias. A gente trabalhou com alguns babalorixás, não apenas o Leonardo, que é personagem do filme, mas outros que estavam nos ajudando, nos consultando. Aliás, né, a gente estava se consultando, estava nos orientando. E também a estratégia de ter a intuição como uma forma de fazer o filme, né? Estar aberto aos sinais e à subjetividade. Eu acho que essa subjetividade é a busca de não... Aliás, né, entender que a linguagem clássica não daria conta de contar essa história, né? Que a gente teria que estar aberto a uma linguagem que seria construída pelo processo. E aí eu acho que essa busca da subjetividade, estar aberto, construiu isso. Isso tem muito a ver com o cavalo, né? A questão de você abrir o seu inconsciente para você receber a força que vem de outros lugares. Então, nesse processo, a gente tentou também ser cavalo, na intuição, na escuta, em receber, em estar preparado para receber e agir na hora que tivesse que agir. Acho que o princípio de cavalo ele está em todo o processo do filme, inclusive na montagem, na direção, no roteiro. E quando a gente buscou, né, imprimir uma linguagem clássica, a gente chegou a fazer um corte com entrevistas, tentando deixar tudo muito contadinho, né? Mas a gente sentia que perdia força. Quando a gente assumiu esse corte da poesia, eu acho que a gente imprimiu isso. Acho que isso é sensível no filme para quem assiste. A Lê, não sei se quer falar alguma coisa, essa ideia do cavalo, né, que apareceu na fala do Werner e do Rafa. Como é que isso foi para você também, né? Uma outra perspectiva como performer. Para mim é uma experiência muito nova, Carla, porque a gente não é educado a mergulhar na nossa ancestralidade, na nossa cultura de modo geral. E então eu particularmente é curioso porque uma boa metade do elenco é de santo e uma outra metade está chegando no santo ou no mínimo está empatizando, porque eu particularmente não tinha nenhuma aproximação com o candomblé, ao contrário, muito preconceito familiar, social, cultural com o preto, né? E chegar nessa compreensão, até porque assim é muito curioso, porque para quem trabalha com performance e desenvolve um trabalho dentro de um terreiro, eu acho que é muito próximo, sabe? Assim, pelo menos para mim. Porque
cavalo, como o Werner acabou de falar, essa possibilidade de você estar num determinado espaço, né, no caso o terreiro, porque é da religião, e você receber uma força que é sua também, mas ao mesmo tempo ela é cósmica, porque ela vem do universo, né? Os orixás, eles não são deuses, eles são as forças da natureza. Então, se abrir para essa conexão e essa abertura é muito potente. E é também trazer essa atualização dessa diáspora preta, que por muito tempo os cavalos, muitos terreiros, aqui, por exemplo, em Maceió, nós tivemos a quebra de Xangô em 1912. Então, quando a gente quebra os terreiros, a gente também está quebrando esses cavalos, está interrompendo essa cultura. E o cavalo, ele atualiza esses cavalos, esses corpos em arte, e também traz essa potência para mim, cavalo é o nosso Xangô rezado alto. Assim, é a gente falando assim que essa cultura existe, ela está viva, e esses corpos e esses cavalos, que somos todos nós no final das contas, mas nem todos conseguimos afinar com isso. Estamos aqui para nos conectar e trazer essas mensagens, essas informações através da arte, que é o nosso canal de comunicação. Nesse caso, o cinema. Gente, ótimo escutar vocês. Só pegando um gancho de outras coisas que vocês falaram, um dos fatos que mais aparece, né, quando a gente vai ler sobre o filme, é que, enfim, foi o primeiro longa-metragem alagoano feito com lei de fomento, né? Enfim, patrocínio estadual, enfim. E é claro que isso não é um simples detalhe, não é um mero detalhe, isso é gigantesco para a história do audiovisual do cinema em Alagoas, mas assim, no Brasil, e diz muito também sobre as políticas de fomento, sobre a maneira que a cultura é encarada, né, numa macropolítica nacional. Assim, e um descaso que a gente está vendo cada vez maior, crescente nos últimos anos. Eu estou dizendo isso também para pensar como, de certo modo, isso se imprime em alguma medida no processo do filme, né? Claro que não está tematizado no filme, mas o processo dele, isso atravessa, né? Mas eu estou falando isso, na verdade, para jogar uma última questão para vocês, para responderem da maneira que acharem mais interessante. Assim. Como o filme ele propõe diferentes maneiras de pensar e de fazer política, né? Pensando talvez uma macropolítica, mas uma política do dia a dia, dos corpos, da sua relação com as religiões afrodescendentes, enfim, com as suas próprias identidades, mas são diferentes modos de propor, de fazer e de inventar, né? Procedimentos e atos políticos. Assim. Como é que vocês veem isso em relação ao filme? Essa relação, o filme como também um ato político, uma proposta política, e de que maneira? Né? Cada um de vocês quiser falar. Quer começar, Lê? Vocês podem, né? Falem vocês na direção, eu fico aqui sentindo. Eu acho que essa preocupação estava desde o início, não de uma forma explícita, ou a gente tinha esse intuito bem claro, mas a gente sabia que queria fazer um filme. Como a gente sabia que era o primeiro longa, primeiro a gente começou com um projeto sobre Zumbi dos Palmares, que eu acho que é uma representatividade muito forte de Alagoas para o mundo, né? Uhum. Só que no meio do processo a gente quis atualizar essa história, a gente não quis ficar no passado e quis atualizar para o presente, mas mostrar a força que tinha aqui em Alagoas, com toda essa ancestralidade que temos aqui, né, da cultura negra. Então, quando a gente se deparou com esses personagens, a gente viu o potencial que tinha isso, não só estético, mas quanto política também. Botá-los como protagonista no primeiro longa feito em Alagoas era quase que uma obrigação nossa, né? Dar espaço de cocriação também, né? E protagonistas das suas histórias, né? Não foi um protagonista da criação histórias. Histórias afirmativas. Nenhuma história é uma história que envolve fraqueza, ou a gente quis afirmar a força que tinha isso aí. Quando a gente percebeu que tinha essa força neles, a gente só fez fez com que isso acontecesse, né? Deu palco para essa força acontecer. Então, a gente tinha essa consciência do início, e eu acho que isso está muito marcante no filme, né? Principalmente porque é um processo de cocriação, né? Onde todo mundo tem o seu lugar de representatividade e de fala. Assim, eles se impõem, a fala são deles, a vida é verdadeira deles, é isso que eles são. Então, eu acho que respeitar o outro também, esse processo de escuta no cinema, e você não impor a sua ideia sobre o outro, e você estar aberto para que os outros cocriem junto, eu acho que também é uma estratégia política.
Tenho refletido bastante assim, sobre esse lugar da política pública a partir do cavalo, né? Porque é uma coisa que está surgindo bastante agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Enfim, né? Nos debates, por ser esse fato relevante que é histórico, né? Mas pensar quanto isso de fato é uma transformação. A gente fala muito e luta muito pelas políticas públicas aqui em Alagoas. A existência desse edital e desse filme é reflexo de muita luta, de muita gente, né? Uma luta coletiva. Mas eu acho que o impacto, para mim, eu compreendo a importância disso em lançando o filme, que é também um marco na minha trajetória, né? Lançar um primeiro longa. Você entende como a capacidade transformadora que a política pública tem, né? De fazer com que um processo de um filme envolva tanta gente, transforme a vida de tanta gente, né? Tem um papel para o próprio estado de Alagoas que assim, afeta a autoestima das pessoas para se verem num longa-metragem, né? Que vai para o cinema, e se verem representadas. Isso é muito forte, está trazendo para Alagoas um impacto muito grande, né? E a gente entende assim, que se não houvesse uma política como essa, que é uma política que tem na sua natureza a vontade de descentralizar, né, de democratizar, é de fato uma política democrática, possibilita que um estado como Alagoas, que é um estado periférico do Brasil, um estado muito pequeno, que tem um PIB muito pequeno, que tem índices sociais muito graves, seja incluído e possa mostrar para o Brasil e para o mundo a sua cara, a sua voz, né? Então isso é fundamental. E aí você entra nessas questões do que está acontecendo agora, desse desmonte. Então, de fato, é um pensamento assim, não sei, é contraditório, é bem louco estar vivendo isso, estar participando disso, mas ao mesmo tempo a gente é muito inseguro do que vai acontecer, se a gente vai conseguir fazer nossos próximos filmes, o que é o futuro dessa política nesse momento, né? E sobre essa questão de como o filme trata a política, né? Eu acho que assim, isso ficou claro pra gente quando a gente fez os testes de elenco e ouviu as pessoas, ouviu as personagens, entendeu ali que a partir da visão de mundo de cada um e do discurso político que cada um trazia, a gente construiria o discurso do filme, né? E tem duas coisas que eu acho que são muito fortes. O discurso da potência e da afirmação, como o Werner falou, e um discurso também que é resultado da soma disso, que é a poesia. Eu acho que a poesia, enquanto política, enquanto forma de expressão política, é uma busca do filme também. Eu fiquei pensando aqui, porque assim, quando você fala desse lugar do político, Carla, me vem assim, eu sempre gosto de atualizar, né? Porque a gente pensar que Alagoas foi doada para poder separar-se de Pernambuco, pensar que Alagoas teve o quebra de Xangô em 1912, e aí a gente está falando sobre o Estado, né? Eu estou falando sobre o Estado. E aí, quando a gente resolve fazer, Werner e Rafael resolvem fazer um filme, nesse Estado, um Estado que foi doado para famílias do coronel, esse lugar todo do coronelismo que é Alagoas, infelizmente até hoje, teve um quebra de Xangô que destruiu. Nós somos o estado que mais temos manifestação popular no Brasil. Hoje em dia elas não existem tantas, porque por conta da quebra de Xangô muita coisa acabou. E a gente vê o primeiro filme, primeiro longa, começando com a água, terminando com a água. Lembrando que Nanã está aqui nesses manguezais tomando conta por todas as iás e os babás, os senhores e senhoras, os velhos ancestrais. As nossas árvores ancestrais, junto com essa água, o cavalo traz também junto. Então, se isso não for política, a gente não está fazendo nada. Ai, gente, obrigada. A gente está se encaminhando para o fim. Eu abro para vocês, na verdade, se alguém quiser fazer um comentário final ou algum recado para quem está nos assistindo, algo que ficou de fora da nossa conversa, fique à vontade. Eu queria comentar que a gente está muito feliz com o que está acontecendo com o filme, com a repercussão dele, né? A gente, quando está muito por dentro do processo, como uma direção fica, e não entende muito bem como é que vai se relacionar com o público, né? A gente tem algum palpite, algum suspeito, mas a gente entende de fato quando chega no público. E aí esse novo momento do cinema, trazido pela pandemia das exibições online, tem sido muito interessante enquanto experiência para a gente, porque tem colocado o filme acessível para todo mundo
E aí todo mundo está vendo, assim, o filme está sendo muito visto e muito discutido, as pessoas estão conversando muito sobre o filme, escrevendo muito sobre o filme, se apropriando, né? Havia uma intenção nossa desde o começo, assim, de buscar maneiras alternativas de distribuir o filme, de exibir, levar para os terreiros, para as universidades, as periferias. Mas a gente é atravessado por essa pandemia que muda tudo, né? E a gente está num momento assim que as pessoas estão querendo muito ver o filme, assim, uma demanda inclusive eu tenho recebido convites de terreiros, de festas para exibir o filme, mas aí tá, a gente vive o conflito também, né? Será que é o momento de partir para essas exibições? Isso pode causar uma aglomeração, então a gente fica nesse conflito, a gente cede, libera o filme para que as pessoas possam fazer suas sessões nos seus lugares, ou a gente espera porque ainda não é seguro, enfim, mas eu acho que o mais importante disso e que nos deixa muito felizes é o interesse das pessoas em ver o filme. Especialmente, acho que o filme tem capacidade de se comunicar com todo mundo, mas é muito interessante ver como esse público que é representado no filme está acolhendo o filme, recebendo com muito afeto e querendo muito mostrar o filme. Bom, da minha parte, agradecer ao festival. Para a gente é uma honra estar aí no Olhar de Cinema, apresentado. Estamos muito felizes. Tudo isso que o Rafael falou, para a gente, Cavalo é cheio de, como eu disse, plots, né? A gente está vivendo um outro plot, que é o lançamento do filme agora. É tudo muito imprevisível, desde o começo. E a gente está aceitando tudo com muita felicidade, com muita surpresa. O filme, a gente, por um momento, na montagem, a gente achou o filme que poderia ser hermético, por ter uma linguagem tão diferente, mas a gente percebeu que a poesia, a beleza se comunica, né? Emociona. A emoção está se comunicando muito bem com o filme, pegando públicos que a gente nem imaginava, né? Atingindo públicos que a gente nem imaginava. A reação está sendo também uma grata surpresa. Então, agradecer a você, Carla, por esse momento agora, e agradecer o festival e chamar o pessoal para ver o filme no festival, no Olhar de Cinema. Ale, quer falar alguma coisa por último? Agradecer muito a participação. É um presente muito grande, né? Porque a gente batalha tanto para fazer os nossos projetos, então tá aqui e o Olhar de Cinema, a gente sabe, né, a potência que tem para lançar o filme, jogar em outras pessoas, poder alcançar outros olhares. E é isso que a gente quer, que o filme, que, como o Rafa falou, é muito curioso porque a onda crescente dos amigos e dos colegas de Maceió falando sobre o filme é tão incrível quanto quando a gente recebe das pessoas que vêm de fora, porque é isso que a gente quer, pelo menos é isso que eu quero como artista em Maceió, é que a gente consiga cada vez mais perceber a nossa arte na nossa comunidade, no nosso estado, e Cavalo já consegue isso, assim, como Rafa, assim, muitos pais e mães de santo conversando, querendo ver o filme. Isso é muito feliz, assim, espero que outras pessoas possam ver e que realmente o filme vá para o mundo, né? Porque é o nosso primeiro e é um primeiro com um gol muito lindo, assim. Então, e ouso dizer realmente como afro-indígena que é um marco para o cinema nacional, que esse filme possa ficar aí para que muitas pessoas possam ver, como a gente tem Besouro, como tem outros tantos filmes do próprio Kaká, né, Gangazumba, Cavalo está aí nesse lugar também de trazer essa referência e essa enaltecer a nossa cultura, o nosso povo. Então, que como somos maioria, que os nossos e nossas possam ver esse filme e terem orgulho de se ver também na tela do cinema e não só na tela da TV sendo assassinados. Gente, muito obrigada por tudo que vocês falaram. Enfim, aprendi muito mais sobre o filme e abriu outras portas aí de relação com ele e com o mundo também, para além do filme, extrapolando o filme, relação com o mundo. Agradecer mesmo a vocês e convidar quem está nos assistindo para assistir o filme. Vejam Cavalo, não deixem passar, vejam o filme e que, enfim, vida longa ao filme e também que se desdobrem debates futuros, né? Isso, obrigada, gente. Vejam, escrevam, compartilhem, divulguem com todas e todos. Obrigada, gente. Valeu, Ale. Obrigado, Carla.